Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula das sextas-feiras à noite. Lembrando, como eu venho avisando desde fevereiro, que as nossas lives foram transformadas em estreias, porque eu não estava conseguindo estar disponível diante de uma câmera de noite, mas durante o dia eu posso. Então eu gravo e deixo agendadinha ali para sextas-feiras às 9 da noite você ter uma aula nova, né? E deixa eu avisar para você que agora em junho vão ser as nossas últimas lives, que não são nem lives, né? As nossas últimas estreias, porque eu condensei os assuntos para poder entregar para você logo tudo de mais relevante que eu tenho para oferecer, né? Então, inclusive a aula da sexta-feira passada, eu imaginava que ia levar tipo umas 2 horas, levou mais de 3, quase 4 horas. Mas está tudo lá sobre relacionamento amoroso, conquista amorosa, como os temperamentos se comportam em relação a isso. Se você não viu, vai lá e dá uma olhadinha. Você pode até assistir em etapas, porque para facilitar a sua vida, o que eu fiz foi colocar nos comentários o minuto em que cada assunto, né, cada divisão ali está sendo abordado. Então, se você tiver interesse específico em um determinado aspecto, vai lá, olha em que minuto que é, assiste só aquilo se você quiser. Se você quiser assistir fazendo cortes lógicos, né, etapas definidas, você pode usar essa orientação que eu coloquei lá como um guia para você se programar para assistir em vários pedaços. Mas assiste lá, porque tudo de relevante que eu tinha para falar sobre esse assunto eu coloquei ali. E hoje eu vou falar tudo que eu tenho de relevante a respeito de autoestima de cada temperamento, né? E se essa live eu só sei o tamanho que ficar depois que eu terminar, né? Ela provavelmente não vai ser tão grande quanto aquela, porque a outra tinha muito mais assunto, né? Mas provavelmente vai ser maiorzinha do que as outras. Se ela ficar muito grande, eu também vou colocar nos comentários os pedacinhos para você poder assistir em partes, tá bom? Mas eu espero de coração que Deus abençoe você com esses assuntos que eu vou tratar aqui hoje. Deus criou a gente, né, de um jeito que faz tudo o que a gente é por dentro tá em perfeita sintonia com o que a gente é por fora, né? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. O grande problema é que a gente muitas vezes não consegue enxergar a beleza da nossa personalidade. E em vez da gente tentar lapidar a nossa aparência física para que ela possa espelhar a nossa riqueza interior maravilhosa, que é diferente da maioria das pessoas com quem cada um de nós convive, a gente tenta copiar alguém que muitas vezes não tem nada a ver conosco, né, mas que a gente admira por algum motivo, né? Então, acontece muito. Você viu uma mulher maravilhosa no Instagram, com uma roupa linda, maravilhosa, e você vai e não sossega enquanto não tem uma roupa igual àquela. Você compra, manda fazer, sei lá. E quando você consegue aquela roupa, fica esquisitíssimo em você. Por quê? Porque as cores daquela pessoa não tem nada a ver com as suas cores, o estilo dela não tem nada a ver com o seu, ou as formas dela não tem nada a ver com as suas formas. E são essas coisas que a gente vai abordar. É muito comum a gente admirar quem é o nosso oposto. E se a gente tenta copiar a aparência dessa pessoa, acaba criando uma desarmonia enorme. E aí fica passando a impressão que a gente é feio, né? Pois hoje chegou a hora de você entender qual é a aparência física que tem relação com quem você é de verdade e como usar tudo o que você aprendeu até aqui sobre os temperamentos, sobre essas coisas todas que eu venho ensinando desde janeiro, para aprimorar o seu aspecto visual e se tornar uma pessoa maravilhosamente atraente, com as suas palavras, com as suas ações, com os seus gestos, com as suas cores, com as suas formas, com o seu estilo, com tudo. E deixa eu falar uma coisinha, ó. No canal já existem vídeos de, sei lá, uns 2 anos atrás, mais ou menos, sobre cores pessoais. Eu vou abordar esse assunto aqui hoje, né? Mas já tem vídeos, vários vídeos, se não me engano são 5 vídeos, sobre cores pessoais, estações cromáticas,
Vídeos de maquiagem, eu lembro de dois, um sobre maquiagem de contorno e um outro sobre maquiagem para você disfarçar, camuflar manchas, tatuagem, essas coisas todas. Tem vídeo também sobre roupa, estilo, sobre cabelos, sobre visual masculino também. Eu estou colocando os links de todos eles aqui embaixo na descrição, tá? Aliás, tem toda uma playlist dedicada à autoestima, com vários outros assuntos. Se você quiser, dá uma olhada depois, porque o link dessa playlist está aqui embaixo. O link de todas as playlists eu coloco abaixo de todos os meus vídeos. Então, se você tiver interesse, depois vai lá dar uma olhadinha, tá? Por que algumas pessoas ficam maravilhosas, até de calça jeans e camiseta básica, enquanto outras ficam estranhas, mesmo se usarem só roupa de grife? Por que alguns parecem inseguros e insatisfeitos com aquilo que são, e outros exalam autoconfiança, bem-estar, praticamente o tempo todo? Por que tem gente que parece que realmente encontrou seu lugar no mundo, enquanto tem gente que parece mais perdida do que cego em tiroteio, em relação àquilo que é, em relação à sua própria aparência pessoal? É isso que a gente vai ver hoje, enfocando a autoestima de cada temperamento, como ela é construída e desenvolvida, e como você pode investir na sua aparência física de um jeito sábio, eficiente e até econômico, esbanjando não dinheiro, mas autoconfiança e gratidão a Deus, porque Ele fez você ser. E eu já aviso que essa aula vai ser mais longa, mas muito, muito legal e interessante, porque a gente vai falar de cores, formas e estilos, e mesmo que você seja homem, isso vai interessar muito para você. E vai ser bem mais fácil descobrir o seu estilo essencial e tornar a sua aparência muito mais bonita, sem precisar de cirurgia plástica ou qualquer coisa parecida com isso. Então, como sempre, vamos começar com o resuminho dos 4 temperamentos e as suas combinações. Por que toda aula eu falo sobre isso? Porque se você nunca veio, e essa é a primeira aula minha que você está assistindo aqui no canal, para você se localizar, né? Entender e não ficar boiando. E se você já veio, nunca é demais eu falar coisas sobre os temperamentos que talvez tenham alguma pontinha de novidade para você, mesmo que você esteja acompanhando essas aulas desde janeiro, que foi quando eu comecei a falar sobre os temperamentos e como eles se relacionam com as pessoas e com o mundo, né? Então preste atenção, porque pode ser que tenha alguma novidadezinha aqui para você. Deixa eu mostrar aqui para você. Essa imagem eu gosto sempre de mostrar e a minha intenção é que ela fique bem marcada na sua mente. São os 4 temperamentos típicos. Esses temperamentos são o melancólico, o colérico, o sanguíneo e o fleumático. Eu falei esses temperamentos começando pelo primeiro, aí no quadrado azul escuro, e seguir na ordem no sentido horário, né? O melancólico, que é representado por essa moça com a lupa, é o temperamento que é o mais introvertido de todos. Os 2 da direita são introvertidos, os 2 da esquerda são extrovertidos. Mas existe uma outra divisão. Os 2 de cima são frios e os 2 de baixo são calorosos, gostam de gente, né? Muito mais do que os 2 de cima, né? Não tem julgamento de certo e errado aqui. Eles são assim, né? E eu já vou falar daqui a pouco por que eles são assim. As substâncias que fazem cada um ter essas tendências mais fortes. Então, o melancólico tem esse nome porque vem de melancolia. Melancolia é tristeza, né? Então, ele tem uma carinha que lembra muito esse emoji, né? Mesmo que não seja uma cara de triste, é uma cara de sério. O melancólico leva tudo muito a sério. Ele é, então, o introvertido frio, né? E é muito observador, analítico, crítico, e ele gosta de se isolar periodicamente, ele até precisa disso, para conseguir colocar as ideias em ordem para poder recarregar as suas energias. Já o outro introvertido, que é o que está logo embaixo, é o introvertido mais caloroso, é o fleumático. Fleuma significa ausência de emoção, e o fleumático parece que não tem emoção, parece que não se abala com nada, mas é só aparência.
por dentro, ele sente muito, um turbilhão de emoções, às vezes é um vulcão, mas ele nunca demonstra. Por quê? Porque ele quer uma vida sem problemas, uma vida de paz, tranquilidade, segurança, harmonia. Por isso, ele esconde o que ele sente. Ele é muito abnegado, ele abre mão das coisas que ele acha, das coisas que ele gosta, porque o que ele mais ama é justamente paz e tranquilidade. Então, mais do que qualquer coisa, ele quer fazer um programa, se outra pessoa quiser fazer outro programa, ele vai abrir mão, porque mais do que o programa, ele quer paz, tranquilidade, segurança, harmonia. Então, o fleumático é assim, ele é abnegado, é diplomático, é tranquilo, paciente, mas todos os temperamentos têm lados ruins, né? O melancólico que eu já falei, né? Qual é o lado ruim do melancólico? Ele se isola das pessoas, né? Ele é muito crítico em relação a todo mundo. E o fleumático, o que ele tem de ruim? Ele se omite, né? Ele é apático, né? Ele tem muito menos energia e ele não luta pelas coisas que ele quer, a não ser que seja paz e tranquilidade, né? E já os outros dois temperamentos são extrovertidos, né? O extrovertido frio é o que está aí em cima, com esse emoji com cara de briguento, é justamente o colérico. Cólera é raiva, ira, né? E o colérico tem uma cara assim, né? De raivoso. Mesmo que ele não esteja com raiva, ele tem uma cara de pelo menos lutador, né? De uma pessoa determinada, decidida. E ele é o líder natural, né? Enquanto o melancólico é o pensador natural e o fleumático é o harmonizador natural, o colérico é o líder natural. Então ele é muito corajoso, ele é cheio de energia, é empreendedor, não espera aparecer um salvador, ele mesmo vai e mete a cara e as outras pessoas vão atrás dele. Ele impulsiona o mundo, né? E o que ele tem? Porque os coléricos realmente têm isso de bom, eles impulsionam o mundo, mas o que eles têm de ruim? Eles tendem a ser bem insensíveis, às vezes cruéis e rudes, né? E muito impacientes com as outras pessoas. E o outro extrovertido, que também tem muita energia, o colérico é o que tem mais energia de todos, mas não é o mais extrovertido. O mais extrovertido é o que está logo abaixo, é o sanguíneo, que é o que tem esse emoji de alegre, né? Porque o sanguíneo realmente é o mais alegre. Por que sanguíneo? Porque sangue é vida, né? E o sanguíneo é o que quer aproveitar a vida. Ele é o mais cheio de vida, o mais jovial, o mais engraçado, conversador, vira amigo de todo mundo na maior facilidade, né? Alma da festa, né? E tá sempre querendo se divertir com seus muitos amigos e experimentar tudo de bom que a vida tem para oferecer, né? O que o sanguíneo tem de ruim? Ele é muito inconstante, né? Se alguma coisa começou a ficar meio chata e ele acha que outra coisa ali vai ser mais legal, ele larga no meio e vai atrás, né? Ele e nessa luta dele, né, de estar sempre correndo atrás da felicidade, ele esquece os compromissos que ele assume, né? Então, o sanguíneo tem isso de ruim, né? É uma pessoa em quem nem sempre a gente consegue confiar, que por mais que ele queira ser confiável, ele não consegue, porque ele esquece, né? O sanguíneo é o ser das emoções, né? O fleumático é o ser da estabilização das relações. O colérico é o ser do domínio, do comando, né? Enquanto o sanguíneo caça felicidade, o colérico caça poder. O fleumático caça paz, tranquilidade, e o melancólico caça perfeição. E nessa busca de perfeição, ele valoriza muito inteligência, entendimento, compreensão de tudo, né? Do mundo, da vida, das outras pessoas e dele mesmo, né? Então, esse é o resumo dos 4 temperamentos, né? E os 4 temperamentos podem ser subdivididos em 4 subtipos, né? Que são as misturas de temperamentos. Eu coloquei os emojis
na casa, né? Porque cada quadrado foi subdividido em quadradinhos menores, né? Então, nos quadradinhos das extremas, né, eu coloquei os temperamentos típicos com os seus emojis, né? Então, no extremo do quadrado azul, a gente tem o melancólico típico. No extremo do quadrado vermelho, timer anunciando que o forno está pronto. O que estava lá no forno está pronto. O temperamento melancólico, colérico típico, está aí no cantinho do quadrado vermelho. No cantinho do quadrado amarelo está o sanguíneo típico. E no cantinho do quadradinho azul acinzentado, azul clarinho, tem o fleumático típico. Que são esses 4 que eu mencionei agora. Mas em cada um desses quadrados maiores, tem 3 quadradinhos que sobraram, que não estão preenchidos, que são justamente as misturas de temperamentos, né? Então, você está vendo que tem uma seta que está apontando, de um lado está apontando para o melancólico, no outro está apontando para o colérico. Essa seta está mostrando as duas misturas de temperamento melancólico com colérico, né? Essa que está mais perto do melancólico típico é o temperamento melancólico com colérico. A que está mais perto do colérico típico é o colérico com melancólico. Como é que eles se diferenciam? O melancólico com colérico é mais introvertido do que o colérico com melancólico, mas os dois são igualmente frios. Aqui já tem outra setinha que está ligando o colérico com o sanguíneo. Do lado mais do colérico, a gente tem o colérico com o sanguíneo, e do lado do sanguíneo você tem o sanguíneo com o colérico. Como é que os dois se diferenciam? Não é pela extroversão, porque os dois são extrovertidos. É pela frieza. O colérico com sanguíneo, ele é divertido, engraçado e tal, mas ele é mais frio do que o sanguíneo com colérico. Aqui embaixo, a gente tem uma setinha ligando o fleumático ao sanguíneo, né? De um lado, você vai ter o fleumático com sanguíneo, do outro você vai ter o sanguíneo com fleumático. Essas duas misturas são os dois temperamentos mais empáticos que tem, as misturas mais empáticas que tem. Mas qual é a diferença entre elas? O fleumático com sanguíneo é mais introvertido do que o sanguíneo com fleumático. E aqui no outro canto, a gente tem a seta indo do fleumático para o melancólico, né? Embaixo, a gente vai ter a mistura de fleumático com melancólico, e em cima a gente vai ter a mistura do melancólico com fleumático, que é a mistura muito introvertida, né? Esses dois são muito introvertidos. E como é que a gente sabe a diferença entre eles? O melancólico com fleumático vai ser mais frio do que o fleumático com melancólico, né? E aqui no meio a gente tem 4 quadradinhos que são as misturas de temperamentos opostos. A gente tem essa seta aqui, você está vendo o ponteiro do mouse mostrando, que une o melancólico com o sanguíneo. Aqui a gente tem o melancólico com o sanguíneo, e aqui embaixo a gente tem o sanguíneo com o melancólico. Eles são bem diferentes, né? Eles são a mistura de dois temperamentos opostos. E como é que a gente difere melancólico com sanguíneo e sanguíneo com melancólico? O melancólico com o sanguíneo tem algo de sanguíneo sim, mas ele é muito mais introvertido do que o sanguíneo com melancólico. Né? Muito mais introvertido, muito mais organizado. Né? O sanguíneo com melancólico é muito mais festeiro, muito mais vibrante do que o seu primo melancólico com sanguíneo. E a mesma coisa vai acontecer com essa última setinha, que liga os coléricos aos fleumáticos. Em cima você tem o colérico com fleumático, e embaixo você vai ter o fleumático com colérico. Qual a diferença entre eles? O colérico com fleumático é empático sim, mas ele é muito mais frio do que o fleumático com colérico. O fleumático com colérico é realizador sim, mas muito menos do que o colérico com fleumático, e ele é muito mais empático também.
né? Então, na aula passada, a gente já viu, eu já explorei bastante esses temperamentos com você, e hoje a gente vai fazer uma revisadinha, porque o que a gente vê é que todos os temperamentos, deixa eu mostrar aqui de novo, aqui em cima, né? Todos esses temperamentos são, todas as misturas, tanto as misturas quanto o temperamento principal, sempre vai ter um que vai ser mais empático, é o que vai ter mistura com fleumático. Vai ter um que vai ser mais alegre, mais jovial, né? mais experimentador, que vai ser com mistura de sanguíneo. Vai ter um que vai ser, o empático também vai ser idealista, tá? Vai ter um que vai ser mais realizador e mais frio, é o mistura com colérico. E vai ter um que vai ser mais frio e organizado, um pouco mais, né, frio e organizado, que é o mistura de melancólico. Então, não vamos esquecer, é isso que a gente vai ver agora, mostrando para você de novo essa mistura dos temperamentos, né? Então, deixa eu mostrar aqui. A gente começa pelo melancólico típico, né? Como que é o melancólico típico? Ele é analítico, é responsável, é honesto. Aí depois vem o melancólico com colérico, que é uma das misturas mais frias. É o melancólico com colérico e o colérico com melancólico. Esses dois são muito frios. O melancólico com colérico ele é mais frio ainda do que o melancólico típico. Ele é racional, é estrategista, é intelectual, né? Já o melancólico consanguíneo vai ser a união de dois opostos, né? Como eu já falei. Ele vai ser experimentador, curioso, impulsivo. E o melancólico com fleumático vai ser um dos mais extrovertidos. Os dois mais introvertidos vão ser o melancólico com fleumático e o fleumático com melancólico. E o melancólico com fleumático é muito introvertido, mas ele é empático, idealista e sensível também. Já os coléricos, o colérico típico é líder, racional, mandão. O colérico consanguíneo é um dos mais extrovertidos, um dos mais, como o Silvio Santos, né, que está aparecendo aí. Ele é falante, exibido, apostador. O colérico com melancólico é planejador, organizado e trabalhador. Aliás, eu estou mostrando colérico com fleumático. O colérico com fleumático é a união de dois opostos. Ele é empático, idealista e inspirador. E o colérico com melancólico, ele é frio também. Ele é planejador, organizado e trabalhador. Agora, o sanguíneo. O sanguíneo típico é espontâneo, sociável, brincalhão. Já o sanguíneo com colérico, ou com fleumático, é um dos mais empáticos. Ele é amoroso, sensível, idealista. O sanguíneo com melancólico é a união de dois opostos, né? Ele é prático, organizado e cuidador. Lembrando, ele é sanguíneo, mas é um sanguíneo prático, organizado e cuidador. E o sanguíneo com colérico é um dos mais extrovertidos também. Ele é racional, inovador e debatedor. Adora debater. Vamos ver agora os fleumáticos. O fleumático típico é diplomático, empático, idealista. O fleumático com melancólico é um dos mais introvertidos, já falei. E ele é cuidador, principalmente cuidador. O fleumático com colérico, união de dois opostos, né? É o fleumático mais racional. E o fleumático com sanguíneo é um dos mais empáticos. Ele é um fleumático que é explorador e aventureiro. Então, voltar aqui para mim.
Esses temperamentos e essas suas misturas, né, eles vão ter aparências que vão ser relacionadas a substâncias químicas que dão para a gente, para todos nós, né, diferentes níveis e tipos de energia. Só que antes da gente falar a respeito disso, eu queria falar com você a respeito de como é construída a autoestima de cada temperamento, porque hoje é a autoestima, né? Então, como é que cada temperamento se reconhece, né? E constrói a sua autoestima. O melancólico, ele vai se apoiar na sua própria singularidade. Ele sabe que ele é uma pessoa diferente. Às vezes, ele nem sabe muito isso, né? Principalmente o melancólico artístico. Lembra que eu falei, né? Que tem 2 tipos de melancólico, o artístico e o científico. O melancólico científico é um melancólico que decide mais baseado na razão, né, nos seus pensamentos. E o melancólico artístico já coloca o coração no meio, né? Ele pesa muito as consequências das suas decisões, né? E tanto um tipo de melancólico quanto o outro sabe que é singular, sabe que é diferente, né? Mas às vezes o melancólico artístico sofre por causa dessa singularidade, né? Porque ele pensa assim, não sei, como ele é muito emotivo por causa desse lado sanguíneo dele, ele acaba sofrendo, às vezes, mais do que outras pessoas, né? Porque o sanguíneo é um ser emotivo, mas o melancólico é um ser muito sério. Então, a emoção que vai predominar no melancólico artístico é tristeza, né? Então, o melancólico artístico sofre muito, muito. E ele muitas vezes sofre por ser único, e ele pensa assim, ninguém é como eu, né? E as pessoas não me aceitam, e eu vejo todo mundo tão mais feliz do que eu, e aí ele começa a ter inveja das outras pessoas, queria ser desencucado, né? Como essas outras pessoas, né? E o melancólico, em geral, ele quer ser aceito, né? E quer ser aceito pelo que ele é, com a singularidade dele. Por isso, ele precisa mostrar a identidade dele. Ele, então, é diferente de todo mundo, e ele se reconhece pela capacidade de raciocínio dele, principalmente, né? Pelas sacadas que ele tem. Então, ele faz autoanálises para descobrir quem ele é, ele adora estudar psicologia, fazer testes, né, para descobrir quem ele é, né, e como ele é diferente de todo mundo, né. E geralmente o melancólico científico vai gostar muito de ser diferentão, mas o artístico vai sofrer por não ser como todo mundo, como eu já falei, e ele vai tender a achar que as outras pessoas são mais felizes. Mas quando ele consegue entender que ele é diferente e por isso ele é maravilhoso, e começa a se aceitar, ele passa a ser, a gostar, né, a ser até orgulhoso desse lado diferente dele. O colérico, ele se apoia, para desenvolver a sua autoestima, ele se apoia no poder que ele tem de fazer coisas. Ele quer ser reconhecido pelas coisas que ele faz, e por isso ele precisa se destacar, né? Ele vai querer sempre ir mais longe do que todo mundo e vai se reconhecer justamente pela capacidade de realização dele. Se ele, por exemplo, for impedido de realizar, digamos, ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Nossa, ele vai pensar, eu prefiro morrer do que não realizar, né? Mas alguns melancólicos, mesmo tetraplégicos, melancólicos não, coléricos, mesmo tetraplégicos, eles conseguem realizar com a sua mente, dando ordens para que as outras, dando orientações, diretrizes para que as outras pessoas realizem com o corpo delas aquilo que ele mesmo não pode realizar com o corpo dele, né? Existe um tipo de colérico, 2 tipos de colérico também, né? Tem um que é mais mandão, dá ordens para que as outras pessoas façam, né? E tem um outro que é mais autorresponsável. Ele mesmo fala, eu vou fazer, não vou esperar que alguém faça, né? Então, um tipo vai realizar dando ordens e o outro vai realizar fazendo ele mesmo, né? Mas, de qualquer forma, todos os dois têm autoestima
muito alta e sempre baseada na capacidade de realização deles. Porque mesmo o que é mandão, ele acha que o mérito é dele, porque ele que disse para os outros o que eles deveriam fazer. Né? E os dois tipos vão ter autoestima muito alta, às vezes até exagerada, muitas vezes, né? Se achando a última Coca-Cola do deserto. Isso é típico de colérico. Né? O sanguíneo, para desenvolver a sua autoestima, ele vai se apoiar muito nas amizades dele, na capacidade de conexão dele. Ele quer ser amado, é a maior necessidade, o maior anseio do sanguíneo. E quanto mais amigos, ele acha que quanto mais amigos, mais ele vai ser amado. E aí ele vai se sentir melhor assim, né? Achando, tem um monte de pessoa que me ama. Ele vai se reconhecer se divertindo mais do que todo mundo, né? E ele vai ouvir muito o que as pessoas falam a respeito dele. Então, por exemplo, um sanguíneo que seja youtuber, tenha perfil no Instagram, alguma coisa nas redes sociais, né? Rede social é coisa típica de sanguíneo. Né? Ele vai se importar demais com os comentários das outras pessoas, demais. A autoestima dele vai ser calcada nisso. E se vierem haters dizendo que começarem a ofender e dizer que não gostam dele, que ele é, sei lá, falar qualquer coisa ruim, que ele é feio, que ele é burro, que ele é, sei lá, qualquer coisa, que ele é pobre, que ele é qualquer coisa que ele ache que seja ofensiva, né? Ele vai se sentir muito mal, muito mal. Porque a autoestima dele depende disso, das pessoas gostarem dele. Né? Então os haters fazem um mal danado para o sanguíneo. E para isso, então, ele vai ter inúmeras conexões, para ele ter certeza de que as pessoas gostam dele. Existem também dois tipos de sanguíneo. Existe um sanguíneo que é mais empático, se importa mais com os amigos de verdade, e existe um outro que é mais egocêntrico, se importa mais consigo mesmo. Né? E daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito desses dois tipos de sanguíneos, mas qualquer um dos dois sempre vai se apoiar nas inúmeras conexões que ele tiver para construir a sua identidade. E o fleumático vai se sentir meio perdido, porque enquanto o melancólico se baseia na sua inteligência, na sua capacidade de raciocínio, o colérico se baseia na sua capacidade de realização e o sanguíneo se baseia na sua capacidade de estabelecer conexões para construírem a própria autoestima, né? O fleumático vai ficar perdido, porque ele não tem tanto autoconhecimento assim quanto o melancólico, não tem tanta realização quanto o colérico e nem não tem tanto feedback das outras pessoas para se reconhecer. Então, geralmente, ele não tem muita noção das suas capacidades, que são tremendas, são maravilhosas, mas ele acha que não tem. Ele acha que ele não é capaz de fazer nada, né? É só porque ele não se conhece. Ele acha que ele precisa da ajuda das pessoas para tudo, justamente porque ele não conhece as capacidades que ele tem. Principalmente porque ele não quer ser envergonhado. Então, ele acha que se ele tiver o apoio dos outros, ele não vai passar vergonha, né? E ele tem a autoestima muito, muito baixa. É justamente o contrário do colérico. Que tem um negócio que eu não falei nessa live ainda, né? Live não, nessa aula, né? Ainda, mas eu já falei em várias outras, né? Os temperamentos são opostos 2 a 2, né? E o oposto do fleumático é o colérico. Lembra que eu falei que o colérico tem a autoestima lá na estratosfera? Pois o fleumático tem a autoestima embaixo do chinelo, né? Ele não se conhece e ele se acha um pobre coitado, né? Resumidamente, é isso que o fleumático em geral pensa de si, né? E existem também dois tipos de fleumático, né? Antes de fechar o parênteses, né, que eu falei dos temperamentos opostos 2 a 2, os outros dois que se opõem são o sanguíneo e o melancólico, né? O melancólico ele se apoia em si mesmo e no seu pensamento, né? Na profundidade do seu pensamento. E o sanguíneo, em termos de profundidade de pensamento, não tem, né? Ele quer aproveitar a vida, né? Ir em festa e tal, que é justamente o que o melancólico mais desgosta, né? Então, fechando parênteses sobre os temperamentos opostos,
E voltando aqui para o fleumático, existem dois tipos de fleumático, né? Tem um que é mais emocional e tem um outro que é mais frio, né? O fleumático mais emocional é o que mais sofre com a baixa autoestima dele e ele tende a ser um fleumático fóbico, que foge de problemas, né? E joga os problemas para baixo do tapete, né? Finge que eles não existem. E tem um outro tipo de fleumático, que é o frio, que ele não liga muito para autoestima não, mesmo que ele sofra, ele procura não pensar muito nisso e só quer viver em paz mesmo, né? E é o fleumático mais contrafóbico, né? O emocional é mais fóbico e o mais frio ele não é frio, é um pouco menos emocional, né? Ele é mais contrafóbico e ele tende a atacar os problemas, né? E as motivações dos temperamentos, como eu já comecei a falar, são resultado de três substâncias, que eu já falei em outras aulas aqui, que a gente herda geneticamente dos nossos antepassados e que dão para a gente diferentes níveis e tipos de energia. Então, deixa eu voltar aqui para o esqueminha. São essas três substâncias aqui. Essas substâncias são a melanina, a hemoglobina e o caroteno. E o que eu acho legal a respeito dessas substâncias é que elas são coloridas, né? E por isso a gente as considera pigmentos naturais. São elas que dão para a gente as nossas cores de pele, de cabelos e de olhos, né? E são cores características que a gente tem, que a gente herda dos nossos antepassados, né? Por causa dos diferentes níveis que a gente tem dessas substâncias no nosso organismo, né? E é por isso que os temperamentos e as suas misturas são associados a conjuntos diferentes de cores, cores do corpo e cores que ficam harmoniosas com eles mesmos, né? Porque assim, se você for prestar atenção, olha só, vamos falar um pouquinho dessas substâncias. A hemoglobina, a melanina, que é essa que está aparecendo no quadrado dos melancólicos, no quadrado azul, é a substância que aparece em maior quantidade justamente nos melancólicos, né? O temperamento que tem a maior quantidade de melanina é o melancólico. Ou as pessoas dos outros temperamentos que tenham melancólico como segundo temperamento. Vão ser pessoas que vão tender a ter mais melanina do que as outras misturas de temperamentos, né? E a hemoglobina é formada por um aminoácido chamado tirosina. A tirosina dá para o nosso organismo uma maior capacidade de atenção e foco. E é por isso que o tipo de inteligência do melancólico, como primeiro ou segundo temperamento, é uma inteligência mais focal, né, que presta atenção a detalhes específicos, muito mais do que todos os outros temperamentos, né? Por isso o melancólico consegue ser tão perfeccionista, notando coisas, detalhes, né, minúcias que os outros temperamentos não conseguem, né? Então, como que a gente reconhece o melancólico? Pelos cabelos muito escuros ou, se não for caucasiano, pela pele muito escura. Quanto mais escura a pele, maior a presença de melanina. Quanto mais escuro o cabelo, maior a presença de melanina. E mesmo que você não tenha pele escura, nem cabelo escuro, se você tiver olhos escuros, você também tem melanina. Não tanto, né, em quantidade, quanto se você tivesse os cabelos ou a pele, ou os dois, né, escuros também. Mas você também tem uma quantidade significativa de melanina, tá? Já a hemoglobina, que é o que aparece aí no quadrado dos coléricos, no quadrado vermelho, a hemoglobina é a substância que está presente nos nossos glóbulos vermelhos, e é por causa dela que esses glóbulos são vermelhos. Ela é responsável, ela contém ferro, né? E a ligação com o ferro
é que faz com que ela tenha capacidade de transporte de oxigênio para todas as células do nosso corpo. Se você quiser saber mais a respeito disso, depois pesquisa aí na internet. Mas os glóbulos vermelhos, né, hemácias, são as responsáveis, né, são os glóbulos responsáveis pelo transporte de oxigênio para as nossas células. E as células que recebem maior suprimento de oxigênio vão estar recebendo, por consequência, maior suprimento de energia. Quanto mais hemoglobina a gente tiver, mais energia a gente vai ter. Aí o que vai acontecer? O colérico, lembra que eu falei que é o que mais energia tem? Ele vai ter uma presença significativa de hemoglobina em todas as suas células. É por isso que ele tem tons avermelhados na pele, nos olhos e no cabelo. Né? Se fosse possível você abrir o corpo de um colérico para olhar, você ia ver aqui que todos os órgãos dele são mais avermelhados do que todos os órgãos dos outros temperamentos que não têm o colérico como primeiro ou segundo temperamento. Né? Isso é que é bacana nessas substâncias. Elas têm cores que mostram a quantidade maior ou menor delas presentes no nosso organismo. E o colérico é assim. Por isso ele é um ser mais avermelhado. Tem muita energia dada pela hemoglobina. E o caroteno, que é o que está aparecendo aí no quadrado dos sanguíneos, o quadrado amarelinho, né? O caroteno, os carotenoides, são responsáveis, são antioxidantes, né? Antioxidantes que são responsáveis pelo não envelhecimento, né? Ou pelo retardo no envelhecimento do nosso corpo. E ele dá realmente muito mais jovialidade para a gente. Quando a gente ingere antioxidantes, né? Cenoura ou remédios à base dessas substâncias, né? A gente acaba ficando com um tom de pele mais amarelado. Né? Às vezes o nosso cabelo também fica mais amarelado. E a gente fica mais bem disposto, mais otimista, mais jovial, justamente por causa da presença dos carotenoides. E os sanguíneos, ou as pessoas de outros temperamentos que também têm o sanguíneo como segundo temperamento, vão ter tons dourados, por causa justamente da presença dos carotenoides. E é por isso que os sanguíneos são assim, mais amarelados. As pessoas mais empáticas, joviais, divertidas, elas têm uns tons assim mais dourados, né? E se for uma mistura de dourado com amarelo, né? Com hemoglobina também, um pouquinho de avermelhado, aí vão ser os sanguíneos mais elétricos, né? Com mais energia. E os fleumáticos, por fim, será que eu esqueci de colocar substâncias ali? Não, você está vendo que tem um quadrado, um retângulozinho em branco, né? Isso é para representar que tanto em termos de melanina, quanto hemoglobina, quanto caroteno, os fleumáticos têm níveis muito menores do que os outros temperamentos, muito menores. Então, as pessoas fleumáticas sempre vão ter tons mais lavados, mais aquarelados, mais acinzentados, né? Como eu já mostrei. Depois você dá uma olhadinha nas figuras que eu mostrei, né? Das misturas de temperamentos, né? Todos os melancólicos que eu mostrei, os 4 quadradinhos de melancólicos, todos eles têm bastante melanina. Todos os quadradinhos com fotos, né? Dos coléricos têm tons avermelhados. Todos os quadradinhos de sanguíneos, os 4 ali, tem algo de dourado ali também. E todos os quadradinhos de fleumáticos tem algo de acinzentado. Então, depois vai lá e dá uma olhadinha. Né? E essas substâncias vão variar também conforme as misturas de temperamento. Então, olha só. Eu coloquei essas imagens para representar justamente essas misturas. Olha só, a gente tem o melancólico típico, o melancólico que tem mais hemoglobina do que os outros melancólicos, que é o melancólico com colérico, o melancólico que tem mais dourado do que os outros melancólicos, que é o melancólico com sanguíneo, e o melancólico que tem cores mais acinzentadas do que os outros melancólicos, que é o melancólico com fleumático. Tem o colérico típico,
O colérico que tem cores mais douradas, que é o colérico com sanguíneo. O colérico com cores mais acinzentadas, colérico com fleumático. Colérico com cores com algo mais de melanina, que é o colérico com melancólico. Tem o sanguíneo típico, o sanguíneo com cores mais acinzentadas, que tem mais baixa energia dos sanguíneos, que é o sanguíneo com fleumático, o sanguíneo que tem mais melanina, que é o sanguíneo com melancólico, e o sanguíneo que tem mais hemoglobina, mais energia, o sanguíneo elétrico, né, que é o sanguíneo com colérico. E tem o fleumático típico, o fleumático que tem mais melanina, que é o sanguíneo com melancólico, o sanguíneo não, fleumático. O fleumático que tem mais energia, cores mais avermelhadas, que é o fleumático com colérico, e o fleumático que é mais dourado do que os outros, que é o fleumático com sanguíneo, tá? E essas misturas todas, né, vão dar cores características, né? Porque tem dosagens diferentes dessas 3 substâncias no organismo. E essas misturas vão ser associadas, tanto o temperamento típico quanto as misturas vão ser associados a conjuntos diferentes de cores, que a gente chama de estações cromáticas. Então, deixa eu mostrar aqui para você. Antes de falar das estações cromáticas, lembrando que cada temperamento tem cores que vão dar as suas próprias cores pessoais, né? Eu não sei se você lembra disso, isso é um pouquinho de física, né? De ótica. As cores, você está vendo esse prisma aqui? Esse prisma branquinho? Se chama prisma de Newton. A gente aprende a respeito disso no ensino fundamental, né? A luz branca, a luz do sol, né? A luz branca que a gente vê, quando passa no prisma de Newton, ela sai do outro lado formando 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, que é um tipo de azul escuro, e violeta, que é roxo, né? Essas 7 cores são as cores do arco-íris, as cores que a gente vê, né, quando o arco-íris surge num dia chuvoso, né? E essas cores todas, essas 7 cores estão dentro da luz branca. Então, quando vem a luz branca, olha essa figura aqui embaixo, a luz branca incidindo sobre um objeto, né, qualquer objeto, né? A cor que a gente vê, né, de todas as coisas que existem, as cores que a gente vê são as cores que elas batem naquele objeto e são refletidas para o nosso olho, né? Todas as outras cores o objeto vai absorver, mas vai ter alguma cor que o objeto vai refletir, né? E essa cor que é refletida vem direto para o nosso, é refletida em todas as direções, né? E vem direto, vai bater no nosso olho. Aí o que bater no nosso olho é o que a gente vai enxergar, né? Então, nesse exemplo aqui da maçã vermelha, a luz branca vai incidir sobre a maçã vai absorver laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta e vai refletir para todas as direções o vermelho. E aí o nosso olho vai ver aquela maçã e identificar, a maçã é vermelha. É assim que a cor é formada, né? Se o objeto for branco, é sinal de que todas as 7 cores estão sendo refletidas na direção do nosso olho e a gente está enxergando branco, né? E se o objeto não refletir cor nenhuma e absorver todas essas cores, a gente vai enxergar o objeto como preto. Então, deixa eu mostrar aqui para você, para ficar maiorzinho. Eu não sei se você está reparando, olha só, a minha roupa. É uma camiseta preta com listras brancas, né? Então, a parte do tecido que é branca, a luz está batendo nele e essa parte branca não está absorvendo nada, está refletindo todas as cores, em todas as direções, na direção do meu olho, na direção da câmera aqui da gravação, né? E a parte que é preta está absorvendo todas
as cores. Por isso você está enxergando como preto. Você enxerga como preto, eu enxergo como preto também, né? Então, voltando aqui, é assim que a gente enxerga as cores. E o que acontece é que as nossas cores, né, decorrentes do nosso nível de hemoglobina, de caroteno e de melanina, vão estar aparecendo aqui e também vão estar sendo refletidas. A luz vai estar batendo, vai estar sendo refletida em todas as direções. E a cor das roupas que a gente usar também vai ser refletida em todas as direções, inclusive para o nosso rosto. Aí o que acontece? Se eu usar, eu tenho determinados conjuntos de cores, né? Se eu usar cores que tenham a ver com o meu corpo, isso vai formar uma harmonia entre os meus cabelos, a minha pele, os meus olhos e a roupa que eu estou usando, né? Como se fosse tudo uma coisa só, né? E isso forma um conjunto muito agradável, que é percebido como belo pelas outras pessoas, né? E que não vai formar sombras esquisitas no nosso rosto, né? Então a gente fica com uma aparência, se não formar nenhuma sombra esquisita, se forem cores harmoniosas, quando bate a luz branca aqui e aí reflete a cor do objeto para o meu rosto e não está formando sombras, não vai estar formando olheira, porque olheira é sombra, né? Não vai formar ruga é sombra também. Não vai estar formando buraquinhos, né? Então o meu rosto vai parecer mais uniforme, né? E mais bonito. E vai favorecer também os tons de hemoglobina que eu tenho, eu vou parecer mais coradinha, né? Vai favorecer as cores dos meus dentes, eles vão parecer que são mais brancos, né? Porque não vão ter sombras estranhas, né? Então, isso se eu usar as cores certas. Agora, se eu usar cores que não tenham relação com essas cores que eu já ostento no meu corpo, né? Vai acabar formando sombras estranhas, principalmente no meu rosto. E aí vai parecer que eu tenho mais olheiras, mais rugas, mais buraquinhos, que eu tô pálida, né? Geralmente são cores que sejam complementares às minhas cores próprias, né? E aí vai fazer com que eu fique com uma aparência mais acinzentada. Porque o cinza é a mistura de cores complementares, né? Se você tem, por exemplo, o azul e você coloca amarelo, você vai formar cinza, né? Então, se você usar cores que são as cores que a gente considera que não favorecem, né? Que acabem deixando você com uma tonalidade mais acinzentada no seu rosto, você vai ficar com cara de doente, né? Com a cara estranha, né? E que cores são essas? São essas cores aqui. Esses são os conjuntos que ficam excelentes em cada um desses temperamentos, né? As pessoas melancólicas, como elas têm muita melanina, muitas cores escuras no corpo delas, elas vão ficar muito bem com cores escuras também, né? Porque esses conjuntos que eu estou mostrando são cores, né, que combinam perfeitamente com cada um desses temperamentos que eu vou falar, mas que vão ficar péssimas em outros temperamentos, principalmente nos temperamentos opostos. Lembra que eu falei que o melancólico é oposto ao sanguíneo e o colérico é oposto ao fleumático, né? Então, por exemplo, se eu pegar as cores de melancólico e colocar num sanguíneo puro, que não tenha nada de melancólico, vai ficar muito estranho. Da mesma forma que as cores puras de um sanguíneo colocando num melancólico puro. Vai ficar muito esquisito. E vai acontecer a mesma coisa em relação aos coléricos e aos fleumáticos. Fica esquisito, né? Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês para que você consiga entender quais são essas cores. Então, presta atenção. Nessa altura do campeonato, estou imaginando que você já sabe qual é o seu temperamento predominante, né? Então, preste atenção e veja se esses conjuntos de cores não são justamente as cores em que você se sente bem, as cores pelas quais você não se sente atraído ou atraída, né?
Porque se você usar as cores erradas, né, tá na hora de você aprender quais são as certas. Para que você evite as que deixam você com cara de doente e comece a usar, privilegiar as que deixam você com cara de saúde, né? Com os olhos mais brilhantes, dentes mais brancos, essa coisa toda que eu falei, né? Então, como é que são as cores do melancólico? Elas são azuladas, mas elas precisam ser contrastantes. Então, você está vendo que tem muitas cores escuras aqui, mas também tem algumas cores bem claras. Tem branco, aliás, o melancólico é o único que fica bem com branco absoluto, né? Desde que não seja mais branco do que a cor dos seus dentes, senão os seus dentes vai ficar parecendo mais amarelado, né? Você é melancólico, então quer usar preto e branco? Usa, fica ótimo. Mas você também pode ficar bem com grafite e pérola, né? Se essas cores tiverem mais a ver com as suas cores de pele, de olhos e de cabelos, né? Inclusive, preste atenção nas cores que você tira uma foto do seu olho, peça para alguém tirar a foto do seu olho no celular e amplie para ver o conjunto de cores que você tem ali. Tire foto do seu cabelo também, amplie para você ter noção. Foto da sua pele, da palma da sua mão, do seu braço, do seu colo. Quando você ampliar, você vai ver cores, pontinhos ali, que tem a ver com as suas próprias cores. Procure essas cores aqui nesses conjuntos que eu estou mostrando para você, né? Porque, voltando aqui para os temperamentos, o melancólico vai precisar sempre de alto contraste. Você quer usar azul, né? Uma calça azul é escura? Tá, então em cima use alguma coisa clara. Ou o contrário, né? O melancólico, ele geralmente, né? O melancólico tem muita noção assim, de harmonia em termos de cores, né? Ele geralmente gosta muito de usar contraste, já naturalmente, sem saber por quê, né? Eu sempre gostei muito de contraste. Se eu colocava uma peça escura em cima, embaixo tinha que ser claro. Se era claro em cima, embaixo tinha que ser escuro. Sempre usei assim. E eu achava que isso era uma norma para todo mundo. Mas anos depois é que eu descobri, não é para todo mundo. É só para quem tem contraste maior. Quem tem pouco contraste, como o fleumático que está logo embaixo, tem que usar cores que sejam próximas entre si. Então as pessoas fleumáticas não vão ficar tão bem com esse contraste todo do melancólico. Elas vão ficar bem com essas cores pastel, cores aquareladas, cores que são bem mais próximas, né? São acinzentadas, são suaves. Então, se você é fleumático e não estava usando esse tipo de cores até hoje, e essas combinações, comece a usar. Experimente, veja como quando você usa esse conjunto, as pessoas não começam a perguntar se você emagreceu, se você está mais feliz, se mudou a maquiagem, se mudou o penteado. Às vezes você só mudou o tom das suas roupas, tá? Já o colérico vai ter tons, vai ficar muito, muito bem, em tons terrosos. Cor de terra, né? Cor de folha no outono. São cores amarronzadas mesmo. Até mesmo os azuis, você está vendo, né? Tem azuis aqui também. Tem alguns lilazes que estão aparecendo rosas, mas são com algo de amarelado nessas cores, né? Os conjuntos de cores do colérico são conjuntos amarronzados, né? E com um leve toque avermelhado também, né? Vai depender das suas tonalidades, né? De pele, de olhos e de cabelos, né? Investigue quais são as que ficam melhor em você. E o sanguíneo, né? Esse no quadradinho amarelo. As cores do sanguíneo são cores vivas, muito saturadas. E são douradas, como a pele, os olhos e os cabelos deles, né? Os azuis não são esses azuis escurões do melancólico, né? E não são todos esses azuis que aparecem para o fleumático. Os azuis do fleumático que vão ficar bem no melancólico, no sanguíneo, são os azuis levemente amarelados. Azul turquesa é um tipo de azul que leva um pouquinho de amarelo, né? Então, as cores do sanguíneo são cores assim, vivas, muito vivas e douradas, né? Isso é muito interessante. Lembrando que existem, porque essas aqui são cores que geralmente ficam bem em todas as pessoas
essas cores de melancólico ficam bem em todos os melancólicos, de fleumático ficam bem em todos os fleumáticos, de colérico em todos os coléricos e sanguíneo em todos os sanguíneos. Mas até em relação às cores, existem variações conforme as misturas de temperamentos, que são, ó, isso aqui para você não esquecer, né? O sanguíneo, o melancólico, cores frias, escuras, são vivas também, mas não tão vivas quanto a do sanguíneo, e contrastantes. Não esqueça que tem que ser contrastante. Do colérico, são quentes, escuras, suaves, são suavizadas, que é meio como se fosse sépia, né? Tipo aquelas fotos antigas amareladas. São cores marrons, amarronzadas. O sanguíneo são cores quentes, claras, vivas e saturadas, muito saturadas. E o fleumático são cores frias, claras. Cores frias e quentes, né, que eu tô falando aqui. Frias são azuladas, quentes são mais douradas ou alaranjadas, né? Então, o fleumático e o sanguíneo, eles são introvertidos, ficam bem em cores frias. Os extrovertidos ficam bem em cores quentes. Os que são de temperamento mais frio ficam bem em cores escuras. Os que são de temperamento mais empático ficam bem em cores claras, né? Então, o fleumático fica bem em cores claras, frias, suaves e cinzentas, né? E olha só, essas aqui são as cores para cada uma das misturas de temperamento. Essas cores que eu coloquei nos círculos, que são mais elipses do que círculos, né? Nesses círculos verdes, são as cores que eu já mostrei antes, né? Que são as típicas de cada um desses 4 temperamentos. E o que eu coloquei em volta delas são as misturas, mostrando, por exemplo, que o melancólico com colérico vai ficar melhor com cores levemente mais amarronzadas. O melancólico com sanguíneo com cores levemente mais vivas. E o colérico com fleumático com cores levemente mais acinzentadas. O colérico com melancólico com cores um pouco mais azuladas e escuras. Colérico com fleumático, com cores mais claras. Essas 3 continuam sendo amarronzadas, mas colérico com fleumático com cores mais claras e colérico com sanguíneo com cores claras também, só que vivas, mantendo um pouco mais de vivacidade. O sanguíneo com colérico com cores um pouco mais amarronzadas, sanguíneo com melancólico com cores um pouco mais contrastantes, e sanguíneo com fleumático, cores mais acinzentadas. E o fleumático com o melancólico. Tá vendo que as cores de fleumático são todas acinzentadas? Sim, mas para o fleumático com o melancólico, elas têm um pouco mais de contraste. Fleumático com colérico, elas têm um pouco mais de amarronzado, um pouco mais. E fleumático com sanguíneo, elas são um pouco mais vivas. Pouquinha coisa só, né? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Isso tudo, se você não chegar, mas eu não sei direito qual é que vai ficar melhor em mim. Tudo bem, é só você pegar essa ideia, né, que eu já mostrei daquelas cores típicas, aquelas 4 típicas dos 4 temperamentos. Não precisa chegar a tanto detalhe assim. Se você quiser depois rever o vídeo para você ter ideia, né? Mas só de você evitar o que não fica bem em você, nossa, isso já vai ser sensacional para você, né? Mas além das cores, lembra que eu falei logo no início da aula, a gente vai falar de 3 coisas, né? De cores, de formas e de estilo. Telefone tocando. A gente vai falar de cores, formas e estilo, né? Vamos falar agora a respeito das formas, né? As formas também têm relação com os temperamentos, só que as cores vão ser a causa, né? Como elas estão ligadas a essas substâncias que dão tipos e níveis de energia diferentes, as cores são a causa de cada temperamento, né? Mas as formas são consequência.
né? As formas corporais que a gente tem acabam sendo, elas não determinam o temperamento, mas elas são determinadas por ele, né? Porque as nossas emoções, cada temperamento tem emoções diferentes, né? Uns são mais frios, outros são mais empáticos, uns são mais extrovertidos, outros são mais introvertidos, né? E isso tudo vai determinar emoções que a gente sente, né? Que são diferentes entre os 4 temperamentos, né? E emoções são energias que causam reações em nós, né? E essas energias podem ser somatizadas, elas podem assumir formas diferentes, né? Se você quiser saber como as energias podem alterar as formas, não só de corpos vivos, mas até de coisas inanimadas, procura na internet, no YouTube, por exemplo, experiências de ferro fluido e eletromagnetismo, para você ver como frequências diferentes, frequências eletromagnéticas diferentes, dão para o ferro fluido formas diferentes, né? Procure também experiências de areia e frequências sonoras, mostrando como grãos de areia submetidos a diferentes frequências formam figuras diferentes em cima de plataformas escuras, né? Para que a gente veja o formato que esses grãos de areia vão assumir, né? Cada grupo de temperamentos reage emocionalmente diante das mesmas circunstâncias de maneiras bem distintas e dá origem a formas faciais e corporais distintas também, né? Então, as formas são sinais do que a pessoa sente, né? E quais são as formas típicas de cada temperamento? Olha só que coisa interessante. Vamos começar pelo melancólico. O melancólico vai ter formas mais alongadas. Lembre-se que nós somos misturas de temperamento. É até muito raro você encontrar pessoas que tenham só um temperamento. Todo mundo tem os 4 temperamentos, só que em proporções bem diferentes, né? E vai ter um deles que vai sempre se destacar, né? E mesmo que o melancólico não tenha todas essas formas que eu vou falar aqui, algumas delas vão aparecer, né? E as formas dos temperamentos que compõem a mistura também vão aparecer também. Então, presta atenção para as formas que demonstram a presença de temperamento melancólico. Formas alongadas, rosto retangular fino, principalmente se for melancólico científico, ou o retangular fino é esse rosto, o primeiro rosto que eu estou mostrando aí. Ou o rosto ovalado, que é esse segundo, se for melancólico artístico. Porque o melancólico científico é um tipo mais frio, né? Então ele vai tender a ter um rosto mais anguloso. Deixa eu beber um pouquinho d'água. O melancólico científico tem um rosto mais anguloso. E o melancólico artístico, como é mais sensível, ele já vai ter um rosto tendendo a ser mais arredondado. Mas como as formas do melancólico são alongadas, um arredondado alongado é ovalado, né? A forma oval. O melancólico também tende a ter olhos maiores, né? Porque os olhos, eu já falei na outra aula, na aula passada, os olhos são extensão do cérebro, né? E a parte privilegiada do melancólico é justamente o cérebro. E os olhos do melancólico tendem a ser olhos grandes também. Nem todo melancólico tem olho grande. Por quê? Por causa da mistura de temperamentos, tá? Mas o melancólico típico tem olhos grandes. Tem o terço superior, porque o nosso rosto pode ser dividido em 3 terços. Você passa uma linha logo acima da sobrancelha e uma linha logo abaixo do seu nariz, delimitando desde o início do cabelo até o queixo, você vai formar 3 terços. O terço superior, aqui na testa, o terço médio, pegando os olhos e o nariz, e o terço inferior, pegando a parte do queixo, logo abaixo do nariz, né, que pega a boca, queixo e tal, né? Então, o melancólico vai tender a ter o terço superior maior, se for melancólico científico,
ou o terço médio, né, esse aqui, que é se ele for melancólico artístico. Vai tender a ter corpo magro também, se for magro mesmo, né, até retangular, se ele for um melancólico científico, ou um corpo magro, só que harmonioso, se ele for melancólico artístico. Feições juntas, porque ele é introvertido, os introvertidos têm feições juntas, os extrovertidos têm feições separadas, os olhos dos extrovertidos são mais separados e dos introvertidos são mais próximos à linha central, né? Então, os melancólicos vão ter feições mais juntas e em formato de A, ou seja, a sobrancelha, o canto da sobrancelha, o canto dos olhos e o canto da boca tendendo a cair. Tá? Expressão mais séria também, os gestos lentos, elegantes e precisos, um nível de energia que não é nem muito alto nem muito baixo, né? Um nível de energia normal. Já o colérico vai ter formas angulosas. O rosto vai ser mais retangular. Se ele for mais autorresponsável, aquele que eu vou fazer. Ou vai ser mais triangular, invertido, que é esse segundo rosto aí, se ele for mais mandão. Ele não faz, ele manda os outros fazerem. Ele vai tender a ter o terço superior, a parte da testa, maior, se ele for do tipo mandão, ou o terço inferior maior, se ele for autorresponsável. Vai tender a ter um corpo mais musculoso ou mais atarracado, né, e feições separadas, porque ele é extrovertido, e horizontais, tanto na sobrancelha, quanto nos olhos, quanto na boca. Uma expressão mais briguenta ou manipuladora, com gestos rápidos, fortes, e ou na horizontal ou na vertical. E tem muitíssima energia, é o que mais tem energia de todos eles. O sanguíneo já vai ter formas curvas. O rosto pode ser arredondado, se ele for daquele tipo de sanguíneo mais empático, ou mais ovalado, mais comprido, se ele for mais egocêntrico. Vai ter o terço inferior maior, se ele for mais egocêntrico, preocupado em falar, ou o terço médio maior, se ele for mais empático. O terço médio representa emoção, o terço inferior representa ação, e o terço superior representa pensamento, racionalidade. O sanguíneo também vai tender a ter o corpo mais cheinho, né? Mesmo que ele seja magro, ele vai ter o corpo fofinho, né? Eu, por exemplo, eu não sou sanguínea, mas eu tenho sanguíneo também, entre os meus temperamentos. Então, eu sou magra, mas eu não sou aquele tipo de magro que tem as articulações muito pontudas aparecendo. Tem sempre algum recheiozinho. O meu braço é mais cheinho, as minhas pernas são mais cheinhas, né? Então, o sanguíneo sempre vai ter alguma coisa mais cheinha, mesmo que ele seja magro, né? Então, se ele for do tipo mais empático, ele vai tender a ser muito mais gordinho, muito mais cheinho. Ou então, se ele for do tipo mais egocêntrico, né, ele já vai ter um formato mais harmonioso, mais acinturado também. Vai ter feições separadas, né, porque ele é extrovertido, e formando em V. Os olhos tendem a ser amendoados, né, subindo. A sobrancelha tende a ter os cantos levantados também. A boca também. Esse, mesmo quando ele está sério, tende a ser para cima, né, porque ele tem sempre uma expressão animada, né, os gestos são rápidos, porque ele também tem muita energia. Não há muitíssima energia do colérico, mas ele tem muita energia, né? Então ele vai ter gestos rápidos, amplos também, e gestos fluidos, né, que mostram uma certa harmonia. E o fleumático já vai ter formas com dimensões parecidas, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, por isso, o rosto vai tender a ser quadrado ou redondo. Se ele for aquele tipo de fleumático que é mais contrafóbico, né, mais realizador, ele vai tender a ter o rosto quadrado. E se ele for aquele fleumático mais emocional, mais conectador, já vai tender a ter o rosto mais redondo, que é sinal de que tem mais sanguíneo aí. O fleumático vai ter ou o terço superior maior, se ele for mais frio, ou o terço médio maior, se ele for mais emocional. O corpo vai tender a ser
mais flácido ou sem músculos, né? Vai depender, né? Se ele for mais flácido, porque ele pode ser mais cheinho, né? Mais flácido quer dizer que é um pouquinho mais cheinho, mas é todo mais molinho, é porque ele é mais emocional. E se ele for mais sem músculos, né? Mais seco mesmo, é sinal de que ele é mais frio, com tendência a ter uma mistura com melancólico ou com colérico, né? Ele pode ser mais gordinho, se for mais emocional, ou mais magro, se ele for mais frio. As feições do fleumático vão ser juntas, porque ele é introvertido, e meio indefinidas, né? Ele pode ter os olhos em A, como do sanguíneo, ou caindo, quer dizer, em A como do melancólico, né? Ou em V como do sanguíneo, vai depender do segundo temperamento, que vai ser predominante, né? Se vai ser mais para sanguíneo, para colérico, se vai ser mais reto, como o colérico, se vai ser mais melancólico, aí vai ser caído. As sobrancelhas também podem ser retas, podem ser levantadinhas, como o sanguíneo, pode ser mais caída, como o melancólico, né? A boca também, né? Pode ser mais animada, mais para baixo, né? Mas a tendência é que seja meio indefinido, vai depender do segundo temperamento predominante. Os olhos do fleumático tendem a ser pequenos. É o contrário do sanguíneo, do melancólico. O melancólico tende a ter olhos grandes, né? Então, um sanguíneo, por exemplo, de olhos pequenos, é sinal de que tem algo de fleumático. Se tiver olhos grandes, sinal de que tem algo de melancólico, né? A expressão do fleumático é desanimada, ou simpática, ou impassível, né? Mas, de qualquer forma, é sempre com menos energia, né? De todos os outros temperamentos, né? Muito menos energia. Os gestos dele, por causa dessa baixa energia, são gestos mais lentos, mais contidos, não são amplos, né, como o do sanguíneo, são mais contidos, como todo introvertido tem, e são meio largados, né, meio fracos, assim, né. Então ele anda de um jeito meio largado, ele se senta de um jeito meio largado, parece sempre que o fleumático, né, o fleumático típico, né, está tentando deitar, para descansar, né. Então, volta aqui para mim. A gente já falou a respeito de cores e de formas, né? Lembrando dos vários vídeos sobre esses assuntos que já estão aqui no canal, que eu já falei, como falei no início, e o link deles está aqui embaixo da descrição do vídeo, né? Então agora a gente vai ver estilos, que eu também já abordei no vídeo sobre roupas, né? Eu abordo muito mais sobre isso no meu curso, né? Mas o curso tem muitas horas, né? Então isso aqui é com o essencial para facilitar a sua vida, tornar a sua vida muito melhor, ajudar você a ver o seu valor e se tornar muito mais autoconfiante e, consequentemente, muito mais atraente, né? E isso vai, inclusive, facilitar a sua vida amorosa, como a gente já começou a ver na aula passada, né? Então, quais são os estilos típicos de cada temperamento? Vou voltar aqui para as imagens. A gente tem 7 temperamentos, ou 7 estilos, são 4 temperamentos, né? Mas existem 7 estilos universais, né? O primeiro é o estilo clássico ou tradicional. É esse tipo de pessoa que usa roupas mais formais, né? Aliás, o estilo clássico também pode ser chamado de estilo formal, né? São roupas assim que a gente vê muito no mundo corporativo. O segundo estilo é o estilo romântico, né? Ele é muito mais leve, muito mais fluido, de alguém que privilegia emoções, né? E vocês estão vendo que eu estou mostrando sempre uma mulher e um homem, para mostrar que isso não é só coisa de mulher, não, é coisa de homem também. Então veja por essas imagens com quais estilos você se identifica, porque daqui a pouco eu vou falar sobre os estilos que cada temperamento mais gosta e aqueles que tendem a não ser muito a praia desses temperamentos também. Outro estilo é o estilo natural ou esportivo. Geralmente a pessoa gosta de tênis, camiseta, calça jeans, né, coisas confortáveis, né, coisas que
não são luxuosos, que são assim mais casuais. Esse estilo também pode ser chamado de estilo casual. Outro estilo é o dramático, ou então moderno, ou urbano, né, ou contemporâneo. Esse estilo tem vários nomes, né, que são aquelas roupas que são mais arrojadas, né, elas tendem a mostrar uma... Geralmente esse estilo aparece misturado com outros estilos, né? Todos os estilos podem ser misturados com outros, né? Mas elas são realmente roupas que são... A gente vê mais assim... na cidade mesmo, por isso ele é considerado um estilo mais urbano, né? Eu às vezes chamo esse de estilo estiloso, né? É um estilo assim mais marcante, né? Outro estilo é o criativo ou expressivo, que ele também tende a ser um estilo marcante, mas ele já é mais diferentão, né? Que às vezes a pessoa usa mais a imaginação mesmo, né? Para sair e quer mostrar que ela é diferente das outras pessoas, né? O sexto estilo é o estilo sexy. É um estilo que geralmente mostra mais o corpo, seja mostrando pele mesmo, né? Então vai ter decotão, fendas, ou vai ser mini saia, barriga de fora, as costas de fora, vai mostrar mais pele. Ou então vai usar roupas mais coladas, não vai mostrar a pele, mas vai mostrar as formas, né? Então tudo isso evidencia o estilo sexy. E o último estilo é o estilo elegante ou refinado, que na verdade vai se manifestar como uma mistura de algum dos outros estilos também, porque você pode ter um estilo clássico, né, o tradicional, mais elegante ou mais assim normalzinho mesmo, né? Você pode ter um estilo romântico mais normal ou mais elegante, pode ter um estilo natural mais largadão ou mais elegante, pode ter um estilo dramático mais agressivo ou mais elegante, e pode ter um estilo criativo, né, mais alocado, né, mais divertido ou mais elegante, e pode ter um sexy assim, mais rasgado mesmo, mais evidente ou mais elegante, né? Então o estilo elegante é um estilo que privilegia a harmonia, né, da cabeça aos pés, a etiqueta, né? Então esses são os sete estilos universais, né, que você pode até considerar só 6, né? Se você partir do pressuposto de que a elegância deve ser um alvo de todos os outros 6 estilos, né? Só que nem sempre os outros 6 vão ter essa elegância toda. Por isso que a gente coloca o estilo elegante ou refinado também como um dos estilos presentes, né? Um dos 7 estilos universais. Então, agora a gente vai ver quais são os estilos que cada um dos temperamentos prefere, né? Quais outros estilos que ele tende a gostar também, mesmo não sendo o preferido, e qual estilo que ele não gosta, tá? E como ele vai manifestar esses estilos todos de acordo com esse temperamento principal, tá? Então vamos começar, vamos ver o temperamento melancólico. O estilo que o melancólico vai preferir vai ser justamente o estilo elegante, né? Existe, principalmente se for um melancólico artístico, né? O melancólico científico nem sempre vai privilegiar o elegante, mas mesmo quando ele usa só camiseta, calça jeans e tênis, você vê uma harmonia da cabeça aos pés, né? Por isso, acaba demonstrando que você pode ver uma pessoa de tênis, camiseta e calça jeans, mas mostrando uma desarmonia, né? Por exemplo, o cara que chega e coloca uma camiseta laranja e um tênis azul marinho e uma calça toda rasgada,
né? Mas está tudo assim meio amarfanhado, né? A roupa toda amarrotada e tal. É um estilo natural, né? Mas que você vê uma certa desarmonia. Tem alguma coisa que não está caindo muito bem ali, né? Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, né? Mas o melancólico vai tender sempre a ser mais harmonioso, da cabeça aos pés. Mas ele também vai gostar do estilo expressivo, do dramático e do romântico. Se ele for melancólico artístico, e do natural ou do clássico, se ele for um melancólico mais científico. Agora, tem um estilo que o melancólico em geral não gosta, que é o estilo sexy. Ele se sente mal, mostrando muito do seu corpo, seja com roupas apertadas, seja com roupas muito decotadas ou muito curtas, o melancólico não gosta. Então, o melancólico que use o estilo sexy, né, vai ser um sexy assim, muito, muito, muito discreto. As fendas vão ser pequenininhas, o decote vai ser pequenininho, né? A mulher com um vestido sexy, né, melancólica com um vestido sexy, vai ser um vestido mais acinturado, mas ele não vai ser colado, nunca, nunca, né? Porque o melancólico acha que isso tende a ser vulgar, né? Então ele foge de um sexy assim mais explícito, né? Mas seja qual for o estilo que o melancólico vá adotar, até mesmo o sexy, ele sempre vai querer usar esse estilo para manifestar a sua identidade, porque isso é o mais importante para ele. O colérico já vai preferir o estilo dramático. Mas porque o colérico é exagerado, né? Ele tem muita energia. Então, seja qual for o estilo, ele vai querer ser exagerado, né? Por isso ele gosta muito do dramático. Mas ele gosta também do clássico, do sexy e do elegante, se ele for mandão, aquele colérico que manda os outros fazerem as coisas, né? Mas também vai gostar do natural ou do expressivo, se ele for daquele mais autorresponsável, né? Que arregaça as mangas para fazer, né? Mas geralmente ele não gosta mesmo, abomina o estilo romântico, porque ele acha que romantismo é fraqueza. Lembra que eu falei que o colérico é mais insensível? E ele é mesmo, por isso ele acha que o estilo romântico não tem muito a ver com ele, né? Mas alguns coléricos usam, principalmente se for colérico com fleumático, né? E seja qual for o estilo que o colérico vai usar, ele sempre vai manifestar exagero, sempre. O sanguíneo, ele vai sempre preferir o estilo expressivo, mas ele vai tender também, ele é muito criativo, né? O sanguíneo é muito criativo, mas ele também vai tender a gostar do dramático, do sexy e do elegante, se ele for daquele sanguíneo mais egocêntrico, que pensa mais nele do que nas outras pessoas, ou vai gostar do romântico ou do natural, se ele for mais empático. E geralmente ele não gosta do clássico, né? Não gosta mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Porque clássico, estilo clássico, para ele significa ser igual a todo mundo, né? Ele detesta o uniforme. O sanguíneo também, ele é muito criativo. E no estilo clássico não existe muito espaço para criatividade. Mas se o sanguíneo for obrigado a usar o estilo clássico, ou mesmo gostar, tem uns sanguíneos que gostam, ele sempre vai querer colocar um toque divertido, sempre, né? Então, por exemplo, ele vai estar de terno e gravata, vai colocar uma gravata borboleta, por exemplo, né? A gente vê muito isso no Jô Soares, né? O Jô Soares é sanguíneo, né? Ele é sanguíneo com fleumático. Aí, como é que a gente vê? A gente via que ele se arrumava quando apresentava o talk show dele, né? Ele botava terno, aí colocava às vezes uma camisa cor-de-rosa ou uma gravata cor-de-rosa e é sempre borboleta, né? Divertida, com bolinhas, uns negócios diferentes, né? É o jeito dele, é o toque divertido que ele coloca. O sanguíneo sempre vai colocar alguma coisa diferente e de preferência divertida
nas roupas que ele usa. E seja qual for o estilo que ele usar, que ele preferir, ele vai manifestar vivacidade, sempre, sempre. O fleumático, ele vai preferir o estilo natural. O estilo natural é um estilo que não dá trabalho, que é fácil de você comprar, que é confortável, que não faz você passar vergonha, um monte de gente usa, né? Tênis, jeans e camiseta. Nossa, o fleumático adora isso, né? Mas ele também vai gostar, se ele for do fleumático mais frio, né? Aquele fleumático contrafóbico, ele também vai gostar do estilo clássico e do estilo elegante. E se ele for daquele estilo, daquele fleumático mais emocional, ele vai gostar também do estilo romântico, né? Com rendas, babados, né? Com aquelas cores pastel, né? Nossa, ele vai gostar muito disso, se for mais emocional, né? E geralmente ele não vai gostar de um monte de estilo, do dramático, do expressivo e do sexy. Ele pode até usar algo um pouquinho mais dramático, um pouquinho mais expressivo ou um pouquinho mais sexy, mas sempre com muita discrição. Seja qual for o estilo que o fleumático usar, sempre ele vai usar coisas discretas. Então, por exemplo, o fleumático usando o clássico, né, ou o elegante, vai ser mais apagadinho, né? Ele vai querer estar vestido de uma forma correta para não ter problemas, mas ele não vai querer chamar atenção para si. Nunca, nunca, jamais, né? O fleumático não gosta de chamar atenção, porque isso pode significar problemas para ele, né? Cada temperamento pode tornar a sua aparência mais bonita. Mas como que ele vai fazer isso? Fazendo 3 coisas. Uma coisa em relação às cores, uma coisa em relação às formas e uma coisa em relação a estilos. Em relação às cores, o que você pode fazer? Usar as cores que vão ser refletidas no seu rosto. Então, principalmente as cores que você usar aqui em camisa ou vestido, se você for mulher, né, cachecol, lenço de cabelo, casaco, essas cores que você usar perto do seu corpo, cores que vão ser refletidas no seu rosto e que não vão acinzentar você, né, para não aparecerem rugas, olheiras e buraquinhos, como eu falei, não deixarem você com cara de doente, mas deixar com um vermelhinho no rosto, né? Então veja as cores que ficam bem para você, privilegie essas cores e evite aquelas que não têm relação, principalmente as cores do temperamento oposto ao seu. Então, essas cores vão ter relação com os seus níveis naturais de melanina, hemoglobina e caroteno, né? Segunda coisa que você vai fazer, você vai usar truques que tornam as suas formas mais atraentes, né? Como assim? Eu já falei na aula da semana passada que os homens gostam de mulheres com formas curvas. Rosto, eu falei em relação à cintura. Então, existe uma coisa chamada relação cintura-quadril, né? Que é a curva, né? Que dá para o corpo feminino um formato de ampulheta, né? Que deve ser uma relação de aproximadamente 70%. Então, se você é uma pessoa muito magra, você tende a ter uma cintura fina, mas um quadril estreito também. Então, o que você tem que fazer? Aumentar visualmente seu quadril. Usar bolsos laterais, né? Babados, né? Saia com babados. Se você for mulher, tá? Se você é muito cheinha e a sua cintura é cheinha também, o que você tem que fazer? Diminuir visualmente a sua cintura. Então, não coloque nada muito volumoso na cintura. Use roupas que tenham um corte mais acinturado, que aumentem, mesmo que você já seja gordinha, é muito mais interessante você aumentar visualmente seu quadril se você tiver com dificuldade de diminuir a sua cintura, para que os homens vejam esse formato de ampulheta em você. Não se preocupe, porque para o homem a mulher pode ser magra, pode ser gorda,
pode ser de qualquer jeito, desde que tenha essa relação, esse corpo de ampulheta bem marcado, tá? Porque é isso que eles consideram atraente, né? E as mulheres, se você for homem, consideram atraente o corpo em triângulo invertido. O que significa? Ombros mais largos do que o quadril, mais largos do que a cintura também. Então, se você tem uma barriguinha, né, meio pronunciada, aumente visualmente os seus ombros, usando ombreiras discretas. Não são aquelas ombreiras gigantes dos anos 80, né? Mas você pode usar, por exemplo, um casaco tipo trench coat, né, que tem ombreiras suaves, né? Isso vai fazer bem para você. Então, use roupas mais claras aqui em cima, mais escuras embaixo, tá? Onde seria a sua barriga, tá? E como os homens gostam de mulheres com formas curvas e as mulheres gostam de homens com formas mais poderosas, né, mais angulosas, os homens gostam de rosto mais ovalado, né? Então, eu já ensinei a fazer maquiagem de contorno para você ter o rosto mais ovalado no vídeo sobre maquiagem de contorno. Dá uma olhada lá, né? Eu hoje, por exemplo, estou usando maquiagem de contorno. Meu rosto sem maquiagem não é assim do jeito que você está vendo, né? Ele é um pouco mais anguloso. Mas como eu sei o que fazer para deixar ele mais ovalado, eu uso. E eu ensinei a você como fazer isso. Dá uma olhada lá nesse vídeo depois, tá? E as mulheres gostam de homens com rosto retangular. Seu rosto não é retangular? Não tem problema. Tem como você disfarçar isso para o seu benefício com a sua barba, com o seu corte de cabelo. Dá uma olhada lá no vídeo sobre visual masculino ou no vídeo sobre cabelos também. Eu ensino essas coisas lá, tá? E a terceira coisa que você pode fazer é usar os estilos que você mais ama, só que de um jeito que tenha relação com quem você é, tá? Então, já mostrei, né, quais são os estilos que cada temperamento mais gosta, né, mais se identifica com eles. Então, use esses estilos de um jeito que tenha a ver com você, tá? Tem o vídeo sobre roupas, eu falo bastante sobre isso também, dá uma olhadinha lá, tá? Então, falando agora de novo de cada um dos temperamentos. Melancólico, vou voltar aqui para você não esquecer. Melancólico. Se você é melancólico, como primeiro temperamento, use cores azuladas, escuras, contrastantes. Se você for mulher e seu temperamento for melancólico científico, ou seja, aquele melancólico mais frio, que tende a ser mistura com colérico, use maquiagem e corte de cabelo para deixar o seu rosto menos comprido e anguloso e mais ovalado. Use também roupas que deixem o seu quadril mais largo e a sua cintura mais fina. Se você for homem e for melancólico artístico, use barba e corte de cabelo para deixar o seu rosto mais anguloso. Se você for homem e for melancólico científico, use roupas que deixem seus ombros mais largos. Seja qual for o seu estilo preferido, mostre a sua identidade, com elegância e com harmonia, da cabeça aos pés, mas tomando cuidado para não afastar as pessoas com a sua sinceridade. Aprenda a se vestir não só para você, mas para as outras pessoas também, porque isso é uma forma de mostrar respeito por elas. E respeito é uma coisa que você considera boa. Lembre-se disso. Você gosta de respeito, as outras pessoas também. Então, você deve se vestir para mostrar respeito por elas. O colérico, lembrando dessas cores, né? Use cores terrosas, escuras, amarronzadas. Se você for mulher, use maquiagem e corte de cabelo para deixar o seu rosto menos anguloso e mais ovalado, que agrada mais aos homens. Use roupas que deixem o seu quadril mais largo e a sua cintura mais fina. Se você for homem e mais mandão, use barba e corte de cabelo para deixar o seu queixo menos pontudo. E se você for mais autorresponsável, aquele que arregaça as mangas, use roupas que deixem seus ombros mais largos. Seja qual for o seu estilo preferido, mostre o seu poder, mas tome cuidado para não chocar as outras pessoas com exageros e afastá-las de você.
Não se prenda, porque você às vezes pensa assim, vou mostrar meu poder usando só roupa de grife, só roupa cara. Não se prenda a isso, porque grife não é garantia de harmonia, não é garantia de que você vai ser considerado uma pessoa que está bem, que é bonita, tá? Que é charmosa. Não se prenda a isso, grife ou o preço da roupa, e sim as roupas certas para você. Não confie demais no seu discernimento sobre você mesmo, porque você nem sempre você vai ser tudo isso que você está achando que você é, certo? Aprenda a conquistar as pessoas, a não se impor o tempo todo. E a sua liderança vai ser naturalmente reconhecida. As pessoas vão gostar de você e vão querer seguir você por isso, certo? Sanguíneos, usem cores douradas, claras, vivas. Se você for uma mulher sanguínea e mais empática, ou seja, com algo de fleumático, use maquiagem e corte de cabelo para deixar o seu rosto menos arredondado e um pouquinho mais comprido. E roupas que deixem a sua cintura mais fina. Se você for homem, use barba e corte de cabelo para deixar o seu rosto mais anguloso e retangular, menos arredondado. E se você for um homem sanguíneo mais empático, use roupas que deixem os seus ombros mais largos, tá? Seja qual for o seu estilo preferido, seja você homem ou mulher, mostre alegria e vivacidade. Mas tome cuidado para não chocar e afastar as pessoas com a sua espontaneidade, principalmente mostrando demais o seu corpo e sendo uma pessoa mal interpretada. Então, cuidado, pense 2 vezes antes de usar um terno cor-de-rosa da cabeça aos pés, né? Antes de usar um visual 100% indiano, né? 100% ético. Cuidado, que pode ser que naquele lugar onde você vá, as pessoas não gostem muito disso, tá? Então, às vezes é mais negócio você colocar, se vestir mais ou menos como todo mundo, mas colocando um detalhe que mostre quem você é, que mostre a sua criatividade. Aprenda a ser uma pessoa convidativa, sem parecer vulgar, principalmente se você gostar do estilo sexy, para não trazer problemas para você, chatices que você vai ter que resolver depois, né? Porque é chato ter gente se pendurando em você, né? Perseguindo você, se não é isso que você quer, tá? Mas aprenda a se vestir para trazer só alegria e o amor das outras pessoas para sua vida, tá? Não chatice. E o fleumático? Use cores acinzentadas, claras e suaves como você. Se você for mulher, use maquiagem para deixar o seu rosto mais ovalado e roupas que deixem o seu quadril mais largo e a sua cintura mais fina. Se você for homem, use barba para deixar o seu rosto mais retangular e roupas, e o seu cabelo também, né? E roupas que deixem os seus ombros mais largos. E seja você homem ou mulher, e seja qual for o seu estilo preferido, mantenha a de sua descrição. Você gosta disso, né? Mas tente mostrar um pouquinho mais de quem você é, para poder ser mais atraente e se destacar na multidão com as suas riquezas, para você não passar despercebido ou despercebida. E preste atenção à harmonia e à adequação das roupas que você usar. Se precisar, peça ajuda. Você gosta de pedir ajuda? Peça ajuda de um sanguíneo com melancólico ou melancólico com sanguíneo. Tá? Não saia com a roupa que você usa em casa. Você gosta de fazer isso, mas não faça isso, né? E saiba que você pode ficar estonteante até de calça jeans e camiseta básica, se seguir esses conselhos que eu estou falando. Invista no seu autoconhecimento fleumático para ganhar segurança e saber como fazer isso tudo que eu estou falando aqui. Tá? Voltando aqui para mim. Você não precisa, olha, isso é muito importante. Porque eu estou falando dessas coisas assim, use as cores certas, use as formas certas, a maquiagem certa. Você não precisa sair enlouquecido ou enlouquecida, gastando dinheiro alucinadamente, comprando roupas novas, trocando todo o seu guarda-roupa, comprando maquiagem. Eu vou lá na loja da MAC, vou torrar o meu dinheiro todo, né? Vou no melhor cabeleireiro, vou mudar meu penteado, vou numa barbearia hipster, vou mudar minha barba, meu corpo. Não precisa torrar seu dinheiro todo nessas coisas. Inclusive porque uma das coisas que Deus não quer pra gente
é que a gente vire consumista, né? E, inclusive, esse vai ser o assunto da aula que vem, né? Como cada temperamento lida com o dinheiro. Deus não quer que a gente seja um consumista. A ideia aqui é que você use os recursos que você já tem. Então, por exemplo, você já tem roupas, não é? Você não sai pelado por aí, né? Você já tem roupas. Você já tem o seu corte de cabelo, né? Você já tem cabelo, você já tem barba, né? Se você é homem, você já tem alguma maquiagem básica se você é mulher. A ideia é você usar o que você já tem, só que sabendo o que fazer com essas coisas. Fazendo o quê? Preferindo usar as roupas e os acessórios, sapato, bolsa, cinto, né? Relógios, brincos, bijuteria, né? Essa coisa toda, né? E até o próprio penteado de cabelo, preferindo usar aquilo que você tem, que tenha as formas certas, as cores certas e os estilos certos para favorecer você, tá? Quando você precisar, aí sim, eu estou precisando comprar uma roupa, uma camisa, uma calça, um vestido, né? Compre nas cores, nas formas e estilos certos, mas só quando você precisar, né? Se você for mulher, usa a maquiagem que você já tem para criar os efeitos que você deseja, que eu ensino lá no vídeo sobre contorno e no vídeo sobre maquiagem invisível. A ideia é que você faça melhores escolhas no seu dia a dia, privilegiando aquelas roupas, acessórios e tudo que você tem que já são nas cores, nas formas e no estilo que tem a ver com você, e sem chocar ou afastar as pessoas de você, e se conectando cada uma para que você tenha uma vida melhor. Na semana passada a gente viu as 4 leis dos relacionamentos. Então, se você perdeu, né, dá uma olhadinha lá na parte do vídeo em que eu falo sobre isso, principalmente na lei das preconcepções, para entender como é que isso tudo que eu estou ensinando pode ajudar você, não só na conquista amorosa, né? Porque aquele outro vídeo foi sobre conquista amorosa, mas na conquista do seu emprego, né? Numa entrevista de emprego, para conquistar a promoção dos seus sonhos, para conquistar a colaboração dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus conhecidos, né? Você vai conhecer a sua sogra, né? Sua futura sogra, né? Para você conquistar a sua futura sogra também, para você conquistar todas as pessoas cuja colaboração você quer ganhar. É isso que eu estou tentando ensinar aqui para você. O que vai acontecer aqui? Se o seu exterior, né, aquilo que você aparenta, for harmonioso com as riquezas do seu interior, ou seja, com a sua personalidade, você vai ser uma pessoa naturalmente mais bonita e charmosa, mesmo que você não tenha feito nenhuma cirurgia plástica, nada disso, né? As pessoas vão enxergar isso, né? E você também vai começar a enxergar, né? Porque você tem espelho e você vai perceber os comentários positivos que as outras pessoas vão fazer, e isso vai alimentar a sua autoestima, a sua autoconfiança, e você vai passar a se tornar, né, vai ser uma pessoa muito mais grata a Deus porque Ele fez você ser, porque você certamente você é uma pessoa muito mais bonita. Pode ser que você fale assim, mas os meus dentes são tortos. Pode até ser, né, que você tenha passado por situações, por emoções e tal, que tenham feito os seus dentes se tornarem assim tortos. Pode ser que você tenha bruxismo, né, e você precise procurar um ortodontista. Tá, tudo bem, procure um ortodontista. Mas tem outras coisas que não precisam de nenhuma intervenção médica ou odontológica, nada disso. E são essas coisas que eu estou tentando ensinar para você. Então, descubra o seu temperamento, os das outras pessoas também. Aceite que Deus fez cada um assim. Lide com cuidado com cada pessoa, mas deixe a porta aberta para que o Espírito Santo molde você e molde as outras pessoas também. E ensine a cada um de nós, a cada dia, para que a gente vá se tornando mais parecido com Jesus. E deixe os temperamentos diferentes do seu próprio temperamento ensinarem para você coisas boas sobre autoestima. Porque tem, né, todos os temperamentos. Tem coisas equivocadas, mas tem coisas boas também para ensinar para todos os outros temperamentos, para que você tenha uma vida mais equilibrada. O que os melancólicos ensinam para a gente? Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui para mostrar. Os melancólicos ensinam a gente a valorizar a nossa própria singularidade. O melancólico sabe que ele é um ser singular e ele gosta disso.
né? Os melancólicos em equilíbrio são assim. Eles apreciam quem eles são, diferentes de todo mundo. Olha o que fala no Salmo 139. Salmo 139, verso 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Mesmo que você não esteja conseguindo enxergar isso ainda, você é especial e maravilhoso. Você é obra de Deus. E Ele fez você de um modo especial e admirável. O que os coléricos ensinam de bom para a gente sobre autoestima? Eles ensinam a gente a colocar a mão na massa para melhorar a nossa autoestima, para melhorar a nossa aparência física. Né? Em vez da gente ficar se lamentando, né, faz o que está ao teu alcance para melhorar. Aqui eu já ensinei um monte de coisa. Coloque essas coisas em prática. Né? Não adianta você só saber, você tem que aplicar. E o aplicador por excelência é o colérico. Olha o que está em Isaías 61. Isaías 61, verso 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Se adornar, se enfeitar, não é coisa do diabo, não. É coisa de Deus, está aqui na Bíblia. Né? O próprio sumo sacerdote, nossa, as vestes sacerdotais eram uma coisa maravilhosa. Tem uma live aqui que eu falo sobre as vestes dos sacerdotes. Né? É maravilhoso. E as noivas também se enfeitam. Será que Deus quer que as noivas apareçam tudo desgrenhada, né? Sem fazer as unhas, com o vestido que estava usando para fazer uma faxina dentro de casa? Não. Deus tem prazer de ver a gente enfeitado. A questão é que Ele não quer que a gente seja enfeitado só por fora. Ele quer que a gente se enfeite por dentro, a gente consiga enxergar a gente como Ele enxerga. E como consequência, o nosso exterior mostra tudo aquilo de belo que a gente já tem, porque a gente recebeu a salvação dele. Né? Os salvos deveriam ser as pessoas mais lindas do universo, por dentro, mas também por fora, porque elas se encontraram, né? E elas conseguem reconhecer tudo aquilo de bom que Deus fez por nós. Né? Os sanguíneos, o que ensinam para nós? Eles ensinam a gente a se arrumar para se conectar com as outras pessoas. Olha só, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Isso aqui Paulo está ensinando a respeito de comida sacrificada aos ídolos. Ele fala, não tem nada a ver, desde que a gente coma com ação de graças, foi santificado. Né? Não precisa se preocupar com isso. Mas se isso fizer o meu irmão mais fraco tropeçar, então eu prefiro nunca mais comer carne, por amor ao meu irmão. A ideia desse texto é se importar com as outras pessoas para que elas não se escandalizem e possam estabelecer conexão com a gente. E o sanguíneo é mestre em fazer isso, em se arrumar, porque se importa com as outras pessoas e quer se conectar com elas. Só que esse princípio é aplicado, geralmente ele é aplicado só parcialmente pelos sanguíneos, porque os sanguíneos, muitas vezes eles se vestem para se conectar, mas eles muitas vezes não pensam nas consequências das escolhas deles. É por isso que às vezes, eu quero arrumar namorado. Né? A sanguínea chega e fala assim, eu quero arrumar namorado. Aí bota uma saia curtíssima, com decote que chega até o umbigo, com uma fenda nas costas, que está quase mostrando a cor da calcinha. Né? Então o sanguíneo às vezes faz assim, ele quer se conectar, né? Mas exagera, não pensa muito nas consequências. Então, sanguíneos e todos os outros, usem esse princípio de se vestir para se conectar, mas pensem sempre na consequência que as suas escolhas vão ter sobre as outras pessoas, certo? E os fleumáticos ensinam o que para nós? A gente ser modesto a respeito de nós mesmos. Né? Olha o que está em Romanos 12, verso 3.
Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, por mais maravilhosa que você perceba que você é, né, como pessoa, seja você homem, seja você mulher, nunca pense de você mais do que convém. Pense em você com modéstia, porque você é de fato uma pessoa maravilhosa, mas todas as outras pessoas também são, né? Você não é a última Coca-Cola do deserto. Isso vale principalmente para os coléricos, né? Porque a última Coca-Cola do deserto todo mundo pode ser. Na verdade, todos nós somos Coca-Colas, né? Para quem gosta de Coca-Cola, né? Pense em você com modéstia, mas descubra toda a beleza que você tem. Isso tudo que eu estou ensinando para você, inclusive a aula de hoje, abre um mundo realmente novo de compreensão, de compaixão e de vitória, com a ajuda do Espírito Santo, né? Ele quer desenvolver em nós tudo aquilo que nos falta para a gente ser mais parecido com Jesus. Na aula que vem, a gente vai ver como cada temperamento lida com dinheiro e com consumo, né? Então, não perca, porque aí a gente vai tentar estabelecer também um pouco de equilíbrio nessas descobertas que a gente fez nessa aula de hoje, tá? Então, gente, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigada pela presença dos meus irmãos aqui. Peço que o Senhor esteja ajudando cada um a perceber toda a beleza, toda a riqueza, toda a maravilha que a gente tem, que o Senhor já deu para nós e que às vezes a gente não está conseguindo ver. Que o Senhor ajude a gente a lapidar tudo isso. A gente sabe que nós somos pedras brutas, mas a gente quer ser pedras realmente lindas, radiantes, não só com a nossa aparência, mas principalmente com o nosso coração. Mas ajuda a gente a construir uma aparência que seja harmoniosa com aquilo que o nosso coração é. Ajuda a gente a cada dia a desenvolver o nosso lado de dentro e o nosso lado de fora, para a tua honra, para a glória do teu nome e para que a gente possa ser muito mais equilibrado e feliz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, muito obrigada por terem vindo. Espero realmente ter sido de importância para você essa aula e que você consiga aplicar tudo isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, me perguntar, que eu respondo com o maior prazer. Então, muito obrigada, boa noite, fica com Deus e tchau.